Como ser nômade? Essa foi uma pergunta que a Vida Pura deixou aqui nos comentários dos meus vídeos. E é uma pergunta um pouco inusitada, mas eu já falei um pouco sobre isso no meu canal com a minha esposa. Se você não conhece ainda, você pode ir lá, vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar também aqui em algum lugar aqui no vídeo, que é o Henri Denise e Família, que é um canal que a gente já tem antes desse canal, inclusive. É um canal no qual eu, minha esposa e meu filho, a gente mostra nossas viagens, mostra nossa rotina no exterior, nossas mudanças, porque não sei se vocês sabem, eu e minha família, nós somos nômades, a gente mora cada mês num local diferente, numa cidade diferente aqui na Europa a princípio, a gente está um ano na estrada, na verdade, a gente passou por boa parte da Europa Ocidental e também por parte dos Balcãs, e a Grécia. A gente está na estrada, a gente está viajando e é uma coisa que a gente adora fazer. Não sei exatamente o que a Vida Pura quer que eu responda, se é na questão financeira, na questão realmente emocional, porque são coisas diferentes. Primeiro, na questão financeira, o que a gente faz, né, o que a gente consegue fazer é trabalhar em casa. A gente tem um trabalho que nos permite essa mobilidade. Eu sou tradutor, eu sou escritor, sou revisor. As coisas que eu faço são pela internet. Tudo que eu preciso de conexão à internet. Tendo isso, eu posso morar onde for. Não tem nenhum tipo de vínculo com um escritório, com uma empresa, nesse sentido de que eu tenho que ficar no local sempre. Eu já fazia isso antes, eu já trabalhava com isso antes, e o que a gente fazia antes dessa mudança mês a mês agora era ficar mais tempo no local. A gente ficava às vezes 1 ano, 2 anos em certos países, e depois de um tempo a gente realmente percebeu que a gente podia ficar nessa mobilidade que nosso custo não aumentaria tanto. A gente gasta mais ou menos o que a gente gastava já fixo no local. Se você tiver um orçamento de uns 1.100 euros, 1.200 euros ao mês, isso já basta para você poder fazer o que a gente faz, que é viajar pelo mundo. Isso na Europa, estou falando na Europa, porque se você for para outros locais mais baratos, tipo o Sudeste Asiático, você pode muito menos, você precisa de muito menos do que isso. Se você tiver um trabalho que te permita essa mobilidade e tiver um orçamento que te permita fazer essa mudança mês a mês, ou sei lá de quantos dias, porque assim, a gente se muda mês a mês porque quando a gente fica um mês no local, a nossa hospedagem está mais em conta do que se a gente estiver mudando a cada 10, 15 dias. A gente consegue um desconto grande por fechar um mês nos imóveis que a gente permanece. Isso aí dá um desconto às vezes de 30, 40, 50%, até mais às vezes. O fato de a gente ficar um mês no local às vezes acaba equivalendo a ficar com um aluguel de 1 ano. É claro que nessas circunstâncias a gente acaba ficando em cidades menores, acaba ficando no interior, não fica em grandes metrópoles, não fica, por exemplo, em Paris, que é caríssimo, não fica em Roma, a gente vai para cidades menores, cidades do interior, cidades às vezes até mais rurais, porque isso vai me permitir com que a gente gaste menos. Como a gente está de carro, a gente pode se deslocar para onde a gente quer visitar. Então a gente para numa cidadezinha pequenininha, num ponto estratégico, e dali a gente vai para outras cidades para passear, para conhecer. E além disso, o que é legal também de fazer, isso de ficar fora dos grandes centros, é o contato com a cultura local, porque nas cidades grandes tem mais imigrantes, tem mais estrangeiros, tem mais turistas, e você acaba tendo uma experiência que não é tão autêntica. Quando você está no interior, quando você está numa cidadezinha menor, você convive com os locais, e isso te dá um contato real com a cultura deles. E no interior, geralmente, as pessoas são mais abertas, também são mais sociáveis, são mais curiosas pelos estrangeiros. Então quando a gente chega numa cidadezinha pequenininha na Itália, ou na França, ou na Espanha, há uma certa disposição das pessoas em conversar com a gente, em saber a nossa história, e isso é muito mais humano do que você ir para uma grande cidade cheia de turistas em que as pessoas só querem seu dinheiro e não querem saber nada de você. E onde também é difícil fazer contato com as pessoas. Nesse aspecto financeiro, é isso. É um trabalho que te dá mobilidade e que paga as suas contas. No caso, no aspecto emocional, nem todo mundo tem essa disposição de querer mudar de tempos em tempos. Muita gente gosta de ter as raízes, gosta de ter uma casa, gosta de ter as coisas ali. Então não é para todo mundo, realmente muita gente acha que gostaria de viver essa experiência e de fato não é fácil, você não aprende a se desapegar das coisas. Se você quer ter coleção de discos, coleção de livros, coleção de carrinhos, se você gosta de ter um móvel bonito, um sofá bonito, um monte de panela, sabe? Não sei quais são as suas necessidades. Eu gosto de ter uma televisão de 40 e poucos polegadas, videogames, essas coisas. Então pode ser difícil você ter que se mudar de tempos em tempos. A nossa mudança aqui, o que a gente tem é o mínimo, sabe? É o mínimo essencial. A gente tem essas roupas, tem alguns itens essenciais que a gente precisa nas mudanças, mas a gente tem o mínimo. O mínimo. Se a gente compra uma coisa nova, a gente descarta uma velha, porque a gente não tem espaço e a gente não pode acumular. E nesse sentido é ótimo, você realmente exerce esse desapego e essa mentalidade oposta do consumismo. Mas por outro lado também não é fácil. Por outro lado você tem que abrir mão de muitas outras coisas além do material. Você tem que abrir mão dos relacionamentos também. Então tem muitos locais que a gente vai que a gente não consegue fazer amizade, não consegue conhecer as pessoas e ficamos isolados. E isso pode ser muito pesado para certas pessoas. Hoje mesmo eu li uma reportagem que falava que
essa predisposição a viajar, essa predisposição a ser nômade, pode ser genética, pode ser um traço genético dos nossos antepassados, mas que nem todo mundo tem. E mesmo se tiver, também você tem que ter as condições que permitam que você faça isso. Se você gostaria de ser nômade, se você gostaria de ter essa experiência, o que eu recomendaria a princípio seria conseguir um trabalho remoto que permita que você faça esse tipo de coisa e talvez morar um tempo no exterior, ir para algum país e não fazer isso de mês a mês, mas morar um ano num país no exterior. Porque isso vai dar aquele choque inicial, vai cortar as primeiras raízes suas e depois, quando você já sentir que você já se adaptou ao exterior, já se adaptou a essa nova realidade de estar num país estranho, você pode tentar mudar de tempos em tempos de maneira mais rápida. Nosso caso foi gradual, não foi do dia para a noite. Primeiro a gente foi para os Estados Unidos, ficou lá 4 anos, depois a gente foi para a Argentina, ficou 2 anos na Argentina, depois a gente foi para a Itália, ficou 1 ano na Itália, 2 na Espanha, na Inglaterra, e depois que a gente realmente resolveu chutar o balde e seguir adiante. Não foi do dia para a noite, foi cortando aos poucos as raízes, se desapegando aos poucos, aprendendo a lidar com essa nova realidade que a gente vive. Já o meu filho ele já se adapta muito bem, ele já nasceu nesse contexto, então ele não está nem aí, ele muda, ele se empolga em se mudar, ele fica perguntando quando vai para a próxima casa, ele faz amizade muito rápido, então ele encontra as crianças, já se une com as crianças, já aprende os idiomas, já fala 4 idiomas, então ele é alguém muito mais desapegado e eu acho que ele crescendo nesse ambiente aqui vai tornar ele muito mais apto quando for adulto, a ser desapegado de fato também. Mas é isso, realmente você tem que fazer gradualmente. Eu acho que cair no mundo de cara assim é um pouco pesado e não deve ser muito fácil não. Mas como eu disse, se você se interessa por esse tipo de viagens, morar no exterior, vida nômade, vá conferir o canal que eu tenho com a minha esposa, Henri Denise Família. Eu vou deixar o link aqui, vai estar aqui no vídeo também. Vá conferir lá, porque a gente já está 1 ano na estrada mostrando os locais que a gente passou. Tem muito vídeo legal, tem nossas aventuras, o que a gente faz, nosso dia a dia, o que a gente come no exterior, as coisas diferentes que a gente vê. A experiência do nosso filho no exterior também, o que ele está fazendo, o que ele está vendo. Realmente tem sido muito legal registrar isso para as pessoas poderem assistir também e dividir um pouco nossa vida com vocês. Então vá lá conferir, Henri Denise Família. Então um abraço para vocês, dê um joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não assina ainda e te vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!